Existem casas que nascem ruins, e existem casas que se tornam ruins. No coração da América, em uma estrada de terra silenciosa no estado de Iowa, existe uma pequena casa branca. Varanda de madeira, janelas simétricas. À primeira vista, parece o cenário perfeito de um cartão postal de 1912. Mas não se deixe enganar pela pintura branca. As paredes dessa casa absorveram tanto horror que até hoje visitantes relatam ouvir o choro de crianças que morreram há mais de um século. Na noite de 9 de junho de 1912, 8 pessoas foram dormir sobre aquele teto. Josiah, Sarah, 4 filhos pequenos e 2 amiguinhas vizinhas. Nenhum deles viu o sol nascer. Alguém, ou algo, caminhou por aqueles corredores com um machado na mão, quarto por quarto, cama por cama. E quando o sol finalmente tocou as janelas, Villisca não era mais uma cidade inocente. Era a capital do medo. Bem-vindos à Rua East 2nd, número 508. Bem-vindos à Casa do Machado. Para entender a gravidade desse crime, você precisa entender o cenário. Villisca, em 1912, era o tipo de lugar onde ninguém trancava as portas. Era uma comunidade próspera, movida pela ferrovia e pela fé. A família Moore, Josiah e Sarah, eram pilares dessa sociedade. Josiah era um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma loja de implementos agrícolas. Sarah era a mãe devota. O dia 9 de junho foi um domingo especial. Era o dia das crianças na igreja presbiteriana. Imagine a cena: o sol de verão, vestidos engomados, risadas. As 4 crianças Moore, Herman, Catherine, Boyd e Paul passaram o dia recitando versículos bíblicos e cantando hinos. A inocência daquele dia torna o que aconteceu à noite ainda mais perverso. Foi o último dia de felicidade pura que aquela cidade jamais veria. O culto terminou por volta das 21h30. A noite estava úmida, pesada. Nuvens de tempestade se formavam no horizonte. Enquanto a família Moore caminhava para casa, 2 meninas, Lena e Ina Stillinger, irmãs vizinhas de 12 e 8 anos, pediram para dormir na casa dos Moore. Elas queriam estender a brincadeira do domingo. Sarah Moore gentilmente concordou. Ela ligou para a família Stillinger e avisou que as meninas passariam a noite lá. Se Sarah tivesse dito não, se aquele telefone não tivesse funcionado, Lena e Ina estariam vivas hoje, nos livros de história, apenas como testemunhas. Mas ao aceitarem o convite, elas assinaram sua sentença. As 8 pessoas entraram na casa, comeram leite e bolachas, apagaram as lâmpadas de querosene e foram dormir. A casa mergulhou na escuridão, mas eles não estavam sozinhos. Aqui entra o detalhe que faz os pelos da nuca se arrepiarem. A polícia acredita que o assassino não arrombou a casa no meio da noite. A teoria mais aceita é que ele já estava lá dentro. Enquanto a família estava na igreja cantando hinos, alguém entrou pela porta dos fundos. Subiu as escadas em silêncio e se escondeu no sótão minúsculo e escuro. Imagine isso. Enquanto as crianças brincavam na sala, enquanto a família jantava logo abaixo, havia um homem sentado no escuro acima de suas cabeças, ouvindo cada palavra, cada risada, esperando pacientemente que a última respiração acordada cessasse. Antes de eu te contar como ele desceu aquela escada, verifique se você está inscrito no canal. Aqui, nós investigamos o que a escuridão esconde. Ative o sino, porque a história vai piorar muito a partir de agora. Segunda-feira, 10 de junho, 5 da manhã. O sol nasce. Em Villisca, as pessoas acordavam cedo, galos cantavam, chaminés soltavam fumaça. Mas na casa dos Moore, nada. Mary Peckham, a vizinha idosa e atenta, saiu para pendurar roupas no varal às 7 horas. Ela notou algo errado. A casa estava silenciosa demais. As cortinas estavam fechadas. Nenhuma criança correndo no quintal.
Josiah não tinha ido abrir a loja. O silêncio era tão denso que parecia físico. Preocupada, Mary foi até a porta e bateu. Ninguém respondeu. Ela tentou girar a maçaneta, trancada por dentro. Ela ouviu algo, talvez um gemido, ou era o vento. O medo instintivo tomou conta dela. Ela correu e ligou para Ross Moore, o irmão de Josiah. Ross, venha rápido. Algo está errado na casa dos Moore. Ross Moore chegou minutos depois. Ele era um homem prático, mas sentiu o peso no ar assim que pisou na varanda. Ele bateu na porta e janelas, gritando pelo irmão. Joe, Joe, você está aí? Silêncio. Com as mãos tremendo, Ross pegou seu molho de chaves. A chave mestra girou na fechadura. A porta se abriu com um rangido. O interior da casa estava escuro. Todas as cortinas e persianas estavam bloqueando o sol da manhã. O ar cheirava de sangue velho e ferro oxidado. Ross deu 2 passos para dentro da sala e olhou para o quarto de hóspedes no andar de baixo, onde as irmãs Stillinger dormiam. O que ele viu fez o sangue de Ross congelar. Na cama havia formas cobertas por lençóis, mas o sangue estava nas paredes, no teto, e havia algo encostado na parede, deixado lá como um troféu macabro. Ross saiu correndo da casa gritando: Meu Deus, há um assassino em cada cama! O marechal da cidade, Hank Horton, chegou e fez a varredura completa. O relatório dele é um dos documentos mais perturbadores da criminologia americana. No andar de baixo, as pequenas Lena e Ina Stillinger estavam irreconhecíveis. No andar de cima, Josiah e Sarah Moore. E no quarto das crianças, Herman, Catherine, Boyd e Paul, todos mortos. Todos com golpes brutais na cabeça. A arma do crime foi encontrada no quarto de hóspedes, um machado pertencente ao próprio Josiah. Mas não foi apenas a violência que chocou a polícia. Foi a estranheza da cena. O assassino não apenas matou, ele realizou um ritual. Ele cobriu os rostos de todas as vítimas com lençóis ou roupas, mas ele não parou por aí. Ele cobriu todos os espelhos da casa com panos e cobriu todas as janelas com roupas tiradas dos armários, prendendo-as com alfinetes. Por quê? O que ele não queria ver? O reflexo de si mesmo ou o que ele havia feito? Se esse crime acontecesse hoje, a área seria isolada com fita amarela, peritos entrariam com roupas estéreis e cada fibra seria analisada. Mas era 1912. A ciência forense engatinhava, e o que aconteceu nas horas seguintes à descoberta dos corpos foi um segundo crime, o assassinato da evidência. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os Moore foram assassinados. Em minutos, uma multidão se formou no gramado. O marechal Horton, sobrecarregado, não conseguiu conter os curiosos. Dezenas, talvez centenas de moradores entraram na casa. Eles caminharam pela cena do crime, tocaram nos móveis. Alguns até pegaram pedaços da cabeceira de Josiah como souvenirs macabros. Pegadas do assassino, destruídas. Impressões digitais na maçaneta, borradas por vizinhos curiosos. A cena do crime mais importante do século foi contaminada pela própria cidade que chorava as vítimas. Quando a multidão foi finalmente expulsa e os médicos legistas puderam trabalhar, eles encontraram detalhes que desafiavam a lógica. Não era apenas um assassinato, era outra coisa. Ao lado do machado, encostado na parede do quarto de hóspedes, havia uma placa de toucinho cru, bacon. Na mesa da cozinha, um prato com comida intocada e uma bacia com água ensanguentada. O assassino, depois de matar 8 pessoas, desceu as escadas, lavou as mãos naquela bacia e preparou um lanche. Ou o toucinho fazia parte de algum ritual obscuro. E havia mais. Ele trancou todas as portas da casa ao sair e cobriu não apenas os espelhos, mas também os rostos das vítimas com roupas tiradas dos armários. Psicólogos criminais modernos sugerem que cobrir os rostos indica remorso. O assassino não conseguia olhar para o que havia feito. Mas se ele tinha remorso, por que ele ficou na casa por tanto tempo depois das mortes?
A análise dos quartos revelou a fúria do ataque. No quarto principal, onde Josiah e Sarah dormiam, o teto acima da cama tinha marcas profundas de goivas. O assassino levantou o machado com tanta força para golpear Josiah que a lâmina atingiu o teto antes de descer. E ele fez isso repetidas vezes. Josiah foi o primeiro e o que recebeu mais golpes. Acredita-se que ele foi o único alvo inicial. O assassino usou a parte da lâmina do machado nele. Em todos os outros, as crianças e Sarah, ele usou a parte cega, o martelo, do machado. Por que a distinção? Ódio pessoal contra Josiah? Isso nos leva ao primeiro grande suspeito. Um homem poderoso, um senador estadual, que tinha motivos para odiar Josiah Moore mais do que qualquer pessoa na Terra. Frank Jones, senador, banqueiro, o homem mais rico e influente de Villisca. Ele e Josiah Moore foram parceiros de negócios por anos na loja de implementos agrícolas. Mas a parceria azedou. Josiah saiu, levou a clientela e abriu uma loja rival que começou a destruir os lucros de Jones. Mas o ódio ia além do dinheiro. Rumores diziam que Josiah teve um caso com a nora de Jones. Na cidade pequena, isso era guerra. A teoria era simples. Frank Jones não sujou as mãos. Ele era inteligente demais para isso. Acredita-se que ele contratou um assassino de aluguel para dar um susto ou eliminar Josiah. Mas o assassino saiu do controle e eliminou as testemunhas. Embora Jones tenha sido investigado, seu poder político era imenso. Nada nunca foi provado. Mas muitos em Villisca foram para o túmulo acreditando que o senador encomendou o massacre. Se a teoria do senador parece um filme de máfia, o próximo suspeito parece ter saído de um filme de terror sobrenatural. Ele era um estranho que chegou na cidade dias antes. Um homem que falava com Deus e carregava segredos sombrios. Antes de conhecermos o reverendo Kelly, eu preciso saber: você já trancou suas portas hoje? Casos como esse provam que o perigo pode vir de um inimigo conhecido ou de um completo estranho. Inscreva-se no canal agora para acompanhar a investigação. O suspeito número 2 é o pesadelo de qualquer pai. Lynn George Jacqueline Kelly, um pregador itinerante inglês, de estatura pequena e olhos intensos, que estava visitando Villisca naquele fim de semana. Ele estava no culto do Dia das Crianças. Ele viu as crianças Moore cantarem. Testemunhas disseram que ele observava a família fixamente. Kelly tinha um histórico de problemas mentais e fascinação sexual por fogo e violência. Na manhã seguinte ao crime, antes mesmo dos corpos serem descobertos, Kelly pegou um trem para sair da cidade. No trem, ele disse a um casal de idosos que almas foram colhidas em Villisca na noite passada, enquanto dormiam. Como ele sabia? Os corpos só seriam achados horas depois. Semanas depois, ele voltou à cidade, posando como detetive, tentando se infiltrar na cena do crime. Ele chegou a confessar o crime em tribunal, dizendo que Deus lhe ordenou matar e matar completamente. Mas depois ele retratou a confissão, alegando tortura policial. Kelly era louco? Sim. Mas era o assassino? Ou apenas um bode expiatório conveniente para o senador Frank Jones? Independentemente de quem mandou matar, uma evidência física aponta para como aconteceu. No sótão da casa, a polícia encontrou 2 bitucas de cigarro, frescas. Isso corrobora a teoria mais aterrorizante de todas. O assassino não entrou depois que eles dormiram. Ele entrou antes. Ele subiu para o sótão minúsculo, no calor sufocante de junho, e esperou. Ele fumou 2 cigarros pacientemente no escuro, ouvindo a família jantar, conversar, rezar e, finalmente, dormir. Ele teve horas para desistir, mas ele esperou.
E quando a respiração de todos ficou rítmica e pesada, ele desceu, degrau por degrau. A porta do sótão fica exatamente no quarto das crianças. Ele teve que passar por elas para começar seu trabalho. Enquanto a cidade de Villisca se devorava acusando o senador e o pastor, uma terceira teoria surgiu, uma que gelou o sangue dos investigadores federais. E se o assassino não fosse de Villisca? E se ele fosse um fantasma que viajava de trem? Meses antes e depois do massacre, crimes idênticos aconteceram no Kansas, no Colorado e em Illinois. Famílias inteiras mortas com o lado cedo de um machado enquanto dormiam. Espelhos cobertos, lamparinas sem o vidro para diminuir a luz. E o mais importante, todas as casas ficavam a uma curta caminhada de uma estação de trem. O autor Bill James chamou esse homem de o Homem do Trem, um serial killer prolífico que usava a malha ferroviária americana para caçar, matar e desaparecer na noite antes que os corpos fossem encontrados. Se essa teoria for verdade, o assassino de Villisca não tinha motivos pessoais. Ele matou Josiah, Sarah e as crianças simplesmente porque a casa deles era conveniente. Eles foram escolhidos pelo horário do trem. Apesar das teorias, a cidade exigia um culpado local. O reverendo Kelly foi levado a julgamento 2 vezes. O tribunal virou um circo. Mulheres desmaiavam na galeria. O senador Jones usou sua influência para direcionar a culpa para o pastor louco, mas no final, ninguém foi condenado. Kelly foi absolvido por falta de provas concretas além de sua própria confissão delirante. Frank Jones nunca foi indiciado. O resultado foi pior do que o crime. A cidade de Villisca morreu junto com as vítimas. Vizinhos pararam de se falar, famílias se mudaram. A desconfiança envenenou o solo. O assassino, quem quer que fosse, conseguiu algo raro. Ele não apenas tirou 8 vidas, ele assassinou o espírito de uma comunidade inteira. O caso permanece aberto até hoje nos arquivos do Departamento de Justiça de Iowa. Avançamos para o presente. A casa na rua East 2nd, número 502, ainda está lá. Ela foi reformada para parecer exatamente como era em 1912. Sem eletricidade, sem água canada. Mas os atuais proprietários dizem que a casa não está vazia. Visitantes relatam ouvir crianças rindo e chorando às 2 da manhã. Portas batem violentamente. Investigadores paranormais capturaram áudios, EVPs, onde uma voz masculina sussurra: "Eu matei 6". Mas o fenômeno mais assustador acontece no quarto das crianças. Pessoas sentem uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre elas. É o peso da memória? Ou a energia residual daquela noite de junho ainda está presa, repetindo o massacre num loop eterno? O massacre de Villisca é mais do que um caso frio. É um lembrete da justiça humana falha. O assassino viveu sua vida impune. Talvez tenha morrido de velhice, cercado por netos que nunca souberam que o avô era um monstro. As 8 vítimas, Josiah, Sarah, Herman, Catherine, Boyd, Paul, Lina e Ina, esperam por uma resposta que nunca virá. Se você visitar Villisca hoje, pode pagar para dormir na casa. Muitos tentam, poucos conseguem ficar a noite inteira. Eles dizem que se você ficar em silêncio absoluto no quarto das crianças, ainda pode ouvir o som de um achado sendo arrastado no assoalho do sótão. A pergunta é: você teria coragem de apagar a lanterna? Eu sou o narrador e acabamos de sair da casa mais odiada da América. Se essa história te deu arrepios, deixe seu like. É a única forma de apoiar nosso trabalho investigativo. Comente abaixo. Quem você acha que foi? O senador Jones ou o serial killer do trem? Vou ler e fixar a melhor teoria. Inscreva-se e ative o sino. O próximo arquivo é ainda mais perturbador. Bons sonhos
se puder.